Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos matemática na apostila, página 47, falando um pouquinho sobre geometria e frações. Então, neste capítulo, você vai estudar esquadro e régua para desenhar o molde de um quebra-cabeça, muito famoso, o Tangram. Depois, vai aprender um jogo para estudar um pouco mais sobre as frações. Então, nós estamos iniciando uma unidade nova, que é a unidade 9, e nesse primeiro momento, nós vamos falar bastante sobre o Tangram. Na página 48, tem ali paralelas e perpendiculares. Então, linhas paralelas são aquelas que nunca se cruzam. As perpendiculares são linhas que se cruzam, tá? Você já conhece o Tangram? Tangram é um quebra-cabeça composto de 7 peças que formam um quadrado e podem ser usadas para formar diversas outras figuras. Há várias lendas chinesas a respeito da origem desse jogo. Leia uma delas. Então, antes da gente começar a ler essa lenda, a professora colocou aqui no vídeo uma imagem então de Tangram para que vocês relembrarem ou até mesmo conhecerem. Ao iniciar uma viagem pelo mundo, um jovem chinês foi despedir-se de seu mestre, que entregou-lhe uma pedra de jade de forma quadrada, dizendo: "Com essa pedra, você poderá registrar a viagem para me mostrar quando voltar." O jovem ficou muito surpreso e perguntou: "Mas como poderei fazer isso com essa pedra?" Nesse momento, a pedra caiu no chão e se quebrou em 7 pedaços. O mestre disse: "Com essas 7 peças, você poderá construir figuras para ilustrar tudo o que vir durante a viagem." Não sabemos se isso é verdade ou não, mas é uma boa história. Que tal ter o seu próprio Tangram? Destaque o quadrado do material de apoio e siga as instruções. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas é esse quadradinho. Lá no material de apoio está, página 48, Tangram. Então, a partir deste molde é que nós vamos começar a construir algumas coisas, seguindo com muita atenção todas as orientações, tá? Observe os pontos coloridos no quadrado antes de iniciar. O ponto verde está bem no meio de um dos lados. A linha tracejada é uma das diagonais e está dividindo o quadrado em 2 triângulos. Então, vamos começar com as orientações. Orientação número 1. Dobre sobre a diagonal tracejada e recorte sobre essa linha. Pegue o triângulo A, dobre-o ao meio e recorte sobre a dobra. Você obteve as 2 primeiras peças do Tangram. 2. Pegue o triângulo B e dobre-o juntando o ponto azul ao ponto vermelho. Marque a dobra e recorte sobre ela. Esse triângulo é a 3ª peça. Então, além de vocês seguirem as orientações, é bem importante observarem ali as imagens, tá? Orientação número 3. Dobre ao meio a peça C e recorte sobre a dobra. Pegue a peça com o ponto verde e dobre-a juntando o ponto verde ao ponto vermelho e recorte sobre a dobra. Mais 2 peças prontas. E orientação número 4. Pegue a peça D e dobre-a unindo o ponto laranja com o ponto vermelho. Recorte sobre a dobra e pronto. Você já tem todas as 7 peças. Na seção Diga Aí, eu quero que vocês anotem ali do ladinho, se possível, tá? Como são as peças do Tangram? Que formatos ela tem? Então, vocês sabem que ao todo são 7 peças. E que formato essas 7 peças, então, têm, tá? Quais peças você consegue recobrir com os 2 triângulos menores? Nessa parte, você pode pegar os triângulos menores e colocar em cima de um triângulo maior ou de outras formas para você tentar, então, identificar a quantidade, tá? E a terceira pergunta. Com os 2 triângulos menores e o triângulo médio, é possível recobrir um triângulo maior? Também é possível, então, pegar essas pecinhas, colocar em cima e aí identificar se é possível ou não, tá? Na seção Vamos Brincar diz assim: dizem que com as peças do Tangram é possível montar milhares de figuras diferentes. Entre elas, figuras humanas,
como as da página anterior: plantas, bichos, objetos e construções. Veja algumas. Então ali vocês estão vendo 5 imagens, onde vocês vão ter que tentar identificar quais imagens são essas, colocando o nome ali embaixo, tá? Mas ainda tem mais uma orientação. Monte essas figuras usando o seu Tangram e escreva o que cada uma representa. Monte também as 2 personagens que ilustram a lenda. Sempre usando as 7 peças, invente outras figuras. Depois escolha uma delas e colhe-as no seu caderno. Então, pessoal, eu quero que vocês tentem criar uma imagem. Pode ser uma dessas 5, ou você pode criar outra com as peças do seu Tangram. E depois que você criar, você vai colar no seu caderno de matemática. Só que tem uma observação. Nessa imagem, nesse desenho que vocês criarem, tem que ter as 7 peças, tá? Não pode ser 6 ou 5, tem que ter as 7. Página 50, desenho geométrico. Agora, você vai aprender a fazer o molde de Tangram. Em um quadrado, você vai desenhar todas as linhas de dobras e recortes que usou na construção do seu Tangram. Para isso, você vai precisar de um lápis bem apontado, uma borracha, uma régua e um esquadro. Quem não tem esquadro em casa, a minha dica é que vocês peguem modelos, moldes na internet e montem usando caixa de papel, de papelão, tá? Você pode usar qualquer um deles. As instruções a seguir se referem ao modelo da esquerda, que tem 2 lados de mesmo tamanho e 2 ângulos iguais. Seu professor vai entregar uma folha com um quadrado desenhado e você vai usá-lo para fazer o molde do Tangram. Então, como isso não é possível, a professora vai pedir para vocês, então, construírem um quadrado. Vocês podem construir com a ajuda de um adulto. Eu até coloquei ali que o quadrado tem que ter de 10 a 12 centímetros aproximadamente, tá? E aí, pessoal, vocês vão seguir novamente todas as orientações com bastante cuidado para que dê certo, porque se vocês fazem as construções, os recortes torto, mal feito, não vai dar certo a construção do seu Tangram. Mas antes da gente seguir as orientações, a professora deixou algumas dicas ali. Então, ali diz assim, ó: se mantivermos a régua fixa e traçarmos linhas em ambos os lados da régua, obteremos linhas paralelas, como essa imagem que vocês estão vendo. Isso são dicas para vocês darem sequência, então, no seu Tangram, tá? Outra dica: no caso de percorrermos com o lápis os 2 lados do esquadro que formam o ângulo reto, obteremos linhas perpendiculares. Sabendo disso, vamos ali fazer a leitura das orientações. Número 1. Com auxílio da régua, trace no quadrado a diagonal que vai da esquerda para a direita. 2. Posicione a régua sobre a diagonal, ajuste-a a um dos lados do seu esquadro, como mostra a figura, e trace a linha que vai da vértice até a diagonal. Você já tem 2 triângulos grandes do Tangram. Seu desenho deve estar assim como vocês estão vendo ali. 3. Com a régua, meça o lado esquerdo do quadrado e marque um ponto vermelho exatamente no meio dele. Então, além das orientações, é bem importante observar as imagens. 4. Ajuste seu esquadro sobre a diagonal e apoie a régua como mostra a figura. Segure a régua com firmeza e deslize o esquadro apoiando nela até o ponto vermelho. Mantenha o esquadro fixo e trace com o lápis a linha que vai desse ponto até o lado inferior do quadrado. Marque um ponto neste lugar. Essa linha é paralela à primeira diagonal que você traçou lá no início. 5. Com o auxílio da régua, prolongue a linha do passo 2 até encostar nessa última. Marque um ponto verde neste lugar. 6. Ajuste o esquadro e a régua como mostra a figura. Depois deslize o esquadro para a direita até encontrar o ponto verde. Trace uma linha que vai da diagonal do quadrado até esse ponto.
Você obteve o paralelogramo e um triângulo pequeno. Seu desenho agora deve estar assim como vocês estão observando na imagem. Na página 52 tem a seção Diga aí. Primeira bolinha. A última linha que você traçou é paralela a outras linhas do desenho. Você sabe dizer quais são? Indique-as com lápis de cor vermelho. Segunda bolinha. Essa linha é também perpendicular a quais outras linhas do desenho? Indique-as com lápis de cor verde. E quais peças estão faltando agora? Para obter as outras duas peças do tangram, você pode ajustar seu esquadro, como mostra a figura, e traçar uma linha que vai da diagonal até o lado inferior. Você obteve o quadrado e o outro triângulo pequeno. Seu molde deve ser como este na imagem que vocês estão observando. Você já pode construir vários tangrams para montar diferentes figuras. Que tal fazer um álbum com figuras feitas por toda a turma? Depois de pronto, um aluno em cada dia pode levar para mostrar em casa. Aceita um desafio? Essas figuras podem ser recobertas com as peças do tangram. Veja se você consegue reproduzi-los com suas peças e depois desenhe as peças nos contornos. Então, essa atividade do álbum a gente não vai fazer por enquanto, mas vocês podem tentar reconstruir essa imagem que vocês estão vendo da página 52. Inclusive, usar essas peças para montar muitas criações. Antes da gente começar na página 53, a professora colocou mais algumas orientações. Então, ali no vídeo diz assim: as direções são definidas por linhas paralelas, que são chamadas de feixe de paralelas. Cada feixe de paralela indica uma direção, como a imagem que vocês estão vendo. Para cada direção, podemos indicar dois sentidos usando as expressões para baixo ou para cima, para a direita ou para a esquerda, como essas imagens que vocês estão vendo. Então, na página 53, seção lápis na mão, tem atividade número 1. Você vai precisar de régua e esquadro para traçar o caminho indicado seguindo os códigos apresentados pelas flechas. Cada flecha é composta de uma linha e uma seta na ponta. Então, a linha indica a direção, horizontal ou vertical. A seta indica o sentido, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. O número indica o comprimento da linha em centímetros. Então, tem ali a primeira atividade mostrando um exemplo, e aí vocês vão seguir esse exemplo para dar continuidade. Letra A, escreva ao lado dos códigos o que eles significam. Então, vocês estão vendo ali o número 6 e uma seta em algum sentido. Nesse caso, a seta está para a direita. Então, o que vocês têm que colocar ali na linha? 6 centímetros de comprimento para a direita. E aí tem ali 3 exercícios. Tem o número 3 com uma seta, né, para alguma direção, o número 6 com uma seta para outra direção e novamente o 3 com uma seta para uma outra direção. Então, vocês vão seguir o exemplo e completar. Letra B. Usando os passos indicados no item A, trace com a régua e o esquadro uma linha começando no final da linha anterior. Então, vocês estão vendo que tem uma linha ali na horizontal e aí vocês vão dar uma sequência para essa linha, montando uma figura geométrica, tá? O caminho começou no ponto verde e a primeira linha com 6 centímetros para a direita já está traçada. Posicione sua régua nessa linha para começar e marque o comprimento indicado. Marque o final de cada linha com um ponto. Se você chegou novamente ao ponto verde, fez tudo direitinho. Se não chegou, refaça o percurso com atenção para verificar o que não ficou muito bom. Letra C. Qual polígono você formou nesse percurso? Então, como a professora falou, vai formar ali uma forma geométrica, tá? Bolinha da letra C. Quanto medem os lados desse polígono? Pessoal, já tem essa orientação ali na atividade da letra A, tá? É bem fácil se vocês conseguirem distinguir. Letra D.
Quantas direções diferentes foram usadas para traçar as linhas desse polígono? Então, não precisa colocar 4, tá? Vocês vão colocar ali, na horizontal, na vertical, na diagonal, tá? Seguindo essas orientações. Página 54, letra E. Quantos sentidos diferentes foram indicados para formar este polígono? F. De que tipo são os ângulos entre os lados desse polígono? São retos, são ondulados, perpendiculares, enfim. G. Realce com a mesma cor 2 lados paralelos no polígono que você traçou. Número 2. Este percurso começou no ponto verde. Letra A, estão vendo ali que tem um pontinho verde, né? Use o código de flechas para escrever os passos da construção do caminho. Essa figura tem partes iguais que se repetem uma após a outra. Não é necessário escrever todas as vezes, basta indicar quantas vezes os passos foram repetidos. Então ali, pessoal, na letra A, vocês vão ter que escrever esse percurso, colocando ali 2 centímetros de comprimento para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. E assim por diante, seguindo essas linhas, tá? E aí tem uma bolinha que é uma perguntinha da letra A. Esse percurso foi realizado quantas vezes, tá? Antes da gente dar sequência para a letra B, a professora colocou aqui uma orientação para vocês. Então, olha lá. Use régua para medir os comprimentos dos segmentos que formam o desenho antes de escrever os passos da sequência. Então, observem ali a imagem que a professora colocou, onde mostra, então, os 4 primeiros movimentos, começando do pontinho verde, tá? E aí, depois, na sequência, eles vão se repetindo. Então, essas repetições não precisa colocar na letra A, você vai colocar só os primeiros 4 movimentos, tá? Aí, antes da professora ainda explicar mais um pouquinho, tem aqui mais uma dica que diz assim: para a atividade 3 e 4, é importante saber que faixa é um tipo de desenho que envolve a repetição de um padrão. Quando a gente às vezes faz alguma atividade naquelas malhas quadriculadas, onde vocês têm que seguir uma sequência, essa malha quadriculada, ela pode ser considerada como uma faixa. A professora inclusive colocou aqui 3 exemplos então de faixas que seguem uma sequência, um padrão, tá? Vamos lá. Número 3. Pinte quadradinhos da malha quadriculada para formar uma faixa. A direção e o sentido estão indicados por escrito. O número indica a quantidade de quadradinhos que se deve pintar. As cores você escolhe. Então, vocês estão vendo que ele tem uma malha quadriculada com orientações de 1 a 5 e vocês vão ter que seguir essas orientações para realizar a atividade na malha. Então, orientação número 1. Horizontal para a direita, 4. Ou seja, esses 4 são 4 quadradinhos que você vai ter que colorir. 2. Vertical para cima, 6. Então, para cima, 6 quadradinhos pintados. Horizontal para a direita, 4. Vertical para baixo, 6. Repita a sequência de 1 a 4 2 vezes. Quantas vezes você mudou de direção até completar a faixa? Atividade número 4, página 55. Invente uma faixa para pintar na malha quadriculada e escreva em seu caderno a sequência de passos para obtê-la. A sequência deve ter pelo menos 5 passos. Então, agora é tua vez de criar, então, uma sequência, um padrão ali, tá? Não precisa escrever o passo a passo no caderno de matemática, mas é preciso seguir uma sequência, então, nessa malha da número 4. Número 5. Existem outras direções além da horizontal e da vertical. São direções indicadas por linhas inclinadas, como essas que vocês estão vendo. Para cada direção, podemos ter 2 sentidos. Para essa direção, temos esses 2 sentidos. Então, pode ser para a direita, para a esquerda, na diagonal, na horizontal, para cima, para baixo, como vocês estão vendo ali. Letra A. Como podemos indicar esses sentidos?
para baixo e para cima, ou para a esquerda e para a direita? Então, observem ali. Aí tem uma perguntinha. Escreva aqui o modo que você prefere para indicar os sentidos das flechas acima. Então, essas flechas que vocês estão vendo ali acima. É pessoal essa pergunta, mas você acha que é mais fácil, então, observar que elas estão em que sentido? Para cima, para baixo, na diagonal para a direita, para a esquerda, tá? B. Trace 5 linhas inclinadas em diferentes direções. Então, você vai usar uma régua e você vai, então, fazer 5 traços em diferentes direções. Pode ser mais para a direita, mais para a esquerda, mais na diagonal, mais na vertical, enfim, 5 linhas. Página 56, atividade número 6. Escolha um sentido para a direção indicada por esta linha vermelha e registre-o com uma seta e com palavras. Então, vocês estão vendo ali que tem uma linha vermelha e aí você vai escrever. Primeiro, você vai escrever se ela está na horizontal, na vertical, mais para a direita, mais para a esquerda, e você vai completar também com seta. Então, o que falta ali para ela virar uma seta? A princípio, nós estamos vendo apenas uma linha, tá? Agora, use a régua e o esquadro para traçar uma linha paralela a essa. Indique na paralela o sentido oposto ao que você havia indicado. Então, você vai fazer uma linha bem parecida, só que oposta a essa. Se ela está para cima, você vai fazer uma oposta, ou seja, para baixo, tá? Número 7. Observe essas linhas. Então, vocês estão vendo ali 4 linhas coloridas. Letra A. Use a régua para prolongá-las nos 2 sentidos até que cada uma encontre outras 2 linhas. Então, vocês vão ter que prolongar onde elas vão se encontrar. B. Que figura você formou? Letra C. As 4 linhas indicam apenas 3 direções diferentes. Você sabe dizer por quê? Isso é algo que você vai ter que observar e pensar ali, tá? Letra D. Complete as frases colocando uma etiqueta da aba em cada frase. Vocês estão vendo que na aba lateral aqui da nossa apostila tem ali várias palavrinhas coloridas, onde vocês vão recortar e vão colar nas frases corretas. Então, ali diz assim: as linhas azul e vermelha são o que entre si? Paralelas, perpendiculares, horizontal, laranja, vertical, enfim, seguindo ali as regrinhas, tá? A linha verde é o que as linhas azul e vermelha, e assim por diante. Então, a professora quer que vocês recortem, façam a leitura das frases e colhem cada palavrinha dessa na frase correta. Por hoje é só em matemática, pessoal. Vocês também terão que fazer as correções da aula passada na apostila e também no caderno de matemática sobre as divisões. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Beijos, ótima aula a todos!